Unidades de saúde têm registrado um aumento de pacientes que estão dando entrada por uma virose. Um dos principais sintomas é a diarreia. Eu vou chamar a Maria Maciel para falar mais sobre o assunto agora com a gente. Maria, é comum esse tipo de vírus com a chegada do verão, né? Isso mesmo, Bruno. Um tempo mais quente, né? Esse calor abafado, às vezes cai aquela chuvinha. E aí sim a gente tem um aumento dessas infecções virais que tem como um dos principais sintomas a diarreia. Mas o que fazer? Onde procurar ajuda? Aqui do meu lado está o médico infectologista Fernando Maia para trazer informações, então, desse tipo, né? São as gastroenterites, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. É exatamente isso. É comum nessa época do ano a gente ter vários vírus circulando que fazem esses quadros de diarreia, náusea, vômito. Geralmente são quadros autolimitados, quer dizer, ele começa do mesmo jeito que começa, termina, mesmo se você não faça nenhuma intervenção, a pessoa melhora espontaneamente. O problema é quando pega, por exemplo, uma criança prematura, uma criança desnutrida, ou se pegar um idoso que já está debilitado, aí pode fazer formas mais graves. Na maioria das pessoas, o quadro é leve e se resolve espontaneamente, mas a gente precisa ficar de olho, precisa ficar atento a essas pessoas que têm a saúde mais debilitada que poderão fazer forma grave. Normalmente, a pessoa, quando começa com esse quadro de diarreia, acha logo que foi alguma coisa que ela comeu, mas nem sempre, né? Pode ser pego de outras formas esse vírus. Pode. Nessa época do ano, como está muito quente, o que é que pode acontecer? Os alimentos se estragam com mais facilidade. Então, laticínios, por exemplo, queijo estraga com muita facilidade, iogurte, leite mesmo, ou frutos do mar também é muito comum estragar. Por exemplo, se você não preparar imediatamente, ele se estraga com muita facilidade. O peixe, o camarão, a lagosta, a ostra que se come crua, tudo isso é fonte de infecção. Tanto pode estragar, um alimento pode se estragar e causar intoxicação, como pode também ser veículo de contaminação para essas viroses, que são muito comuns, a gente pega pelo contato direto pessoa a pessoa, consumindo alimento contaminado, tocando em superfícies e levando a mão à boca, por exemplo, ou comendo sem lavar as mãos, pega com facilidade. Quais são os cuidados? Os cuidados são os de sempre. Então, primeiro, ao consumir qualquer alimento, principalmente se for frutos do mar, tem que ser sempre alimento fresco, bem cozido e, após cozer, comer e consumir imediatamente. Se não vai consumir imediatamente, geladeira. Não se deixa a temperatura ambiente porque ela estraga com facilidade. Pode vir uma mosca pousar e contaminar o alimento, então ele deve ser consumido imediato, ou se não for consumido imediato, geladeira para depois consumir de forma adequada. Antes de preparar os alimentos e antes de comer, lavar as mãos bem lavadinho, depois de ir ao banheiro tem que lavar as mãos para diminuir essa contaminação. E também consumir água de procedência, então água mineral ou água filtrada ou água da companhia. Você não deve consumir água que não seja tratada, porque também pode haver essa contaminação também. Qual é o tratamento, né? A pessoa que está ali com um quadro de diarreia, precisa ir a uma emergência, pode se cuidar em casa, se hidratar. Qual a recomendação? A primeira recomendação é hidratar bem. Então água, chá, suco de fruta, água de coco. Pode tomar algum remédio para vômito, desses comuns que vende na farmácia, não tem problema. E se a pessoa tomou o remédio, hidratou, isso durou um dia e melhorou, tudo bem. Agora, se a diarreia persiste, se a pessoa começa a ter febre, ou a pessoa está vomitando e não consegue se hidratar adequadamente, então é hora de procurar o serviço de saúde para poder fazer uma intervenção mais rigorosa. Normalmente, essas viroses duram o quê? Entre torno de 4 a 5 dias? Geralmente, no máximo isso. A maioria das vezes é 24, 48 horas, não passa disso. Então, se também, do mesmo jeito, se você está com esse quadro de diarreia, você já tem 2, 3 dias e não melhorou, também é importante procurar o serviço de saúde para poder receber um tratamento mais intensivo. Muito obrigada, doutor, pelas informações, orientações importantes. Então, a gente vê que existe um aumento nessa época do ano dessas infecções virais, né? Esses quadros de diarreia, vômito, provocados, então, por esses vírus. Então, tomar sempre esses cuidados, né? Seguir as recomendações, principalmente os cuidados com higiene, crianças principalmente, que tem que ficar sempre de olho. É com você aí no estúdio, Bruno. Especialmente agora, né, Maria? Muitas em casa, ainda de férias, aproveitando, e aí tem que ficar sempre de olho mesmo, mas vale a recomendação para todo mundo, como o doutor Fernando Maia acabou de explicar para a gente as recomendações de saúde, higiene, cuidado na alimentação, até na água também. Tudo isso influencia principalmente nessa época do verão, que acabam acontecendo mais casos. Obrigado, Maria, pelas informações ao vivo aqui com a gente no Fique Alerta. Então você fica atento, porque realmente nós, até no dia a dia, a gente percebe
recebe, né? Conhecido, alguém da família, algum amigo, e as unidades hospitalares começam a receber também mais pessoas com esse mesmo quadro. Se persistir aquele sintoma, aí você precisa procurar uma unidade de saúde, principalmente se passou ali de 2, 3 dias, ainda teve febre, se foi se agravando, de imediato já pode começar a se hidratar também, que é muito importante, é fundamental nessas circunstâncias. Mas se não, vá procurar um médico, que também é fundamental.